Olá pessoal, continuemos com a nossa aula de ética. Vamos falar da ética no mundo contemporâneo. Veja, o autor vai dizer que na contemporaneidade nós temos uma imensa saturação de formas, uma profusão de ideologias e uma profusão também de tecnologias. Em tese, o Ocidente que já não é mais. Nem sempre olhamos para o Ocidente como no passado olhávamos, já que o Ocidente no passado era pedra angular, era o grande, espelho. A partir do século XIX, esse Ocidente vai perdendo essa força que ele tem sobre nós. A moral antiga, como vai dizer o texto, ela se correlacionava com arquétipos, com elementos que eram fixos. A moderna, como a gente já viu, e a contemporânea, ela vem convivendo com o cancelamento das hierarquias em geral. E nós não podemos esquecer que a sociedade contemporânea ela tem uma influência muito grande da tecnologia. O autor fala dos sinais tecnológicos. Ele diz que a antiga vigência de símbolos vem sendo substituída aos poucos pelos sinais da tecnologia. Os símbolos são sinais, ou seja, os símbolos são funcionais. Esses símbolos eles servem para ser guias. Como os símbolos vêm sendo substituídos, e aí os símbolos de antigamente vêm sendo substituídos por sinais tecnológicos, a tecnologia vem sendo essa grande referência que a gente tem para marcar, definir, para detalhar, compreender, prescrever os nossos passos e as nossas condutas na sociedade. Porém, o autor lembra que os sinais tecnológicos ou os símbolos tecnológicos também têm que ter conteúdo ético. Nós não podemos deixar a tecnologia sem refletir sobre sua importância e especialmente sobre sua utilidade na sociedade. Vivemos, por um lado, uma sensação de que tudo é permitido, de que tudo é fácil e é rápido, e realmente os sinais tecnológicos, eles definem isso. Não são precisos longos aprendizados. Antigamente, os estudos eles eram mais longos. Hoje, esses estudos são mais curtos. A sociedade de hoje, as crianças, por exemplo, têm um QI mais avançado 25 vezes do que o QI das crianças da década de 70 do século XX. Portanto, há uma modificação muito séria e forte na sociedade. A infelicidade, digamos assim, desse tempo cada vez mais improvisado, cada vez mais veloz, cada vez mais sofisticado pela tecnologia, é a capacidade que temos de improvisar. E a capacidade da sociedade de ir colocando a máquina no lugar do ser humano. Primeiro a máquina ela foi substituindo a força física e agora a máquina tem uma importância muito grande na substituição da inteligência. Já se fala há muito tempo já se fala a inteligência artificial. E isso vai impactar no que é o ser. O próximo texto que eu vou trabalhar com vocês, que eu digo que é o texto da tristeza, é o texto de ética de trabalho. Eu vou mostrar para vocês como a máquina ela tem interferido bastante na vida da sociedade, especialmente no conceito trabalho. Não só na atividade, mas no conceito de trabalho. Então nós vivemos uma época que temos a percepção que é tudo muito fácil devido à tecnologia. Por outro lado, a tecnologia não é fácil, ninguém entra num computador, desmonta ele e monta. Já pensou desmontar e montar um celular? Então é um tempo da supercomplicação, de um tipo de organização muito mais engrenada, muito mais elaborada, muito mais difícil de ser compreendida.
muito mais burocratizada, né? É esse tempo da tecnologia. E o ser humano tem que se adaptar, né? Ele adapta o seu comportamento a esses elementos, digamos assim, novos. Hoje mesmo eu gravei um vídeo, nessa época do coronavírus, para alertar a sociedade que se a gente está se isolando e está se protegendo, a gente também deve proteger a identidade das pessoas que têm o vírus. Porque a nossa mania agora é expor a vida dos outros. A gente expõe a nossa e tem a mania de expor a vida dos outros. E fica em WhatsApp e em rede social dizendo que foi fulano de tal que trouxe o vírus. Ou seja, não é salutar para que a gente não faça isso. E o autor nesse texto lembra, certo, deste tipo de comportamento, né, que, né, se adapta a essa nova onda da tecnologia, e ao se adaptar, muitas vezes termina ferindo algo que foi construído lá atrás, muito caro, que é, certo, termos conscientemente, corretamente, o conceito daquilo que se pode fazer, do que se é permitido. Nós infelizmente temos perdido muito isso. O texto fala desse processo que nós vivemos de dessacralização da sociedade moderna, das ciências sociais e do relativismo oriundo das ciências sociais. Nós passamos na sociedade grega do mito ao logos. Isso a gente viu muito no texto primeiro, em que o nomos foi descoberto, e os homens passaram a usar a razão. Se a gente olhar para a modernidade, a gente poderia dizer que saímos de um padrão teológico para um padrão leigo. E desse padrão leigo ou laico, nós estamos indo para um padrão tecnológico, modificando, nesse caso, os padrões. Num processo em que, como diz o autor, ele é nuançado pelos grupos sociais, tipo a burguesia, o cristianismo que, de certa forma, entrou em crise a partir do século XVI, do capitalismo e do racionalismo. A partir de Hegel, nós podemos observar que é necessário cada vez mais uma vigilância sobre a conduta do ser a partir das leis. Aí entra a função do chamado espírito, objetivo. E nesse espírito objetivo, nessa relação do ser com a ordem política, jurídica, ela é nuançada por uma sociedade civil que cada vez mais tem necessidade e que cada vez mais tem que ser ordenada e organizada para o atendimento dessas necessidades. Um tópico que o autor trata nesses dois momentos do texto, na sociedade, na ética moderna e contemporânea, é sobre as ciências sociais. As ciências sociais, elas vão implicando uma nova visão de ser, uma nova visão do mundo. O autor vai dizer como a ética fora fundada anteriormente na teologia e depois na metafísica, agora a ética ela vai ser fundada na ciência. E a partir das compreensões que a própria ciência tem da sociedade. Da importância que tem as chamadas ciências sociais. As experiências liberais, democráticas, as ciências sociais, essas coisas vão alterar o perfil da sociedade humana, o perfil da sociedade do Ocidente. E claro que vai exigir uma compreensão diferenciada sobre o comportamento humano. Primeiro, essa compreensão diferenciada, modificada do que se trata, e a percepção, a compreensão, é a ética que trata. Claro que a ética vai tratar disso a partir de uma nova ordem gerada, a partir, não sendo redundante, a partir destas discussões, destas novas discussões, onde entra uma sociedade de um capitalismo cada vez mais avançado, de uma sociedade democrática, de uma sociedade em que as partes cada vez mais têm direito, de uma sociedade que cada vez mais é relativa, em que os atos devem ser compreendidos a partir dos seus contextos. Tudo isso
todas essas coisas vão definindo, não é, a nova moral e, consequentemente, a nova compreensão ou a não compreensão. Uma sociedade, como diz o autor, que ela passa a ser pública, mas também tem uma dimensão, nesse caso privada, que em cada dessas dimensões, dessas duas dimensões, tem condicionamentos particulares, consequentemente tem morais e éticas, não é, particulares. Os fundamentos gerais, segundo o autor, eles foram dando vez à ideia de relações. Relações que se definem, como diz o próprio texto, não é, com uma conexão muito forte entre condições, não é, e fatores. E o resultado desta sociedade, que tem várias faces, tem várias facetas, que tem o direito, inclusive, de ter várias facetas, porque é o tempo em que a liberdade ela se instaura. Não esquecemos do grande pedido almejado pela sociedade moderna, que é o pedido da liberdade e da autonomia, vai trazer algo muito forte para a sociedade. O chamado o autor coloca como diluição dos fundamentos. Os fundamentos vão cada vez mais ser diluídos, porque nós vamos ter uma carta teórica, vamos ter como, uma possibilidade grande de escolhas, de modos de viver e de ser na sociedade. De modos sociais, de modos culturais, de modos inclusive econômicos. A sociedade vai ter o direito de optar e de escolher. Daí, claro, não é, que os fundamentos eles vão ser diluídos. No bojo dessa questão estão as ciências sociais. O autor sempre está tratando das ciências sociais como ciências importantes para definir esse novo tipo de sociedade. E essas ciências sociais elas surgem lá no humanismo, né, no Renascimento. E claro que as ciências sociais elas são relativistas, não é? O próprio acúmulo de dados, as ciências tipo linguística, a própria arqueologia, não é? A antropologia mais tarde, elas vão reordenando o ser. E o ser vai sendo caracterizado de forma diferente. Pensemos a antropologia, não é? Pensemos a antropologia cultural. Dentro da antropologia cultural, a chamada etnografia, todos esses elementos vão ser importantes para que as sociedades não sejam mais vistas como um todo, mas como sociedades que são particulares e que têm direito à sua particularidade. Logo, aquele padrão do todo sobre a parte, ele se perde, ele se dilui em função dessa nova lógica, não é, particular da sociedade. Uma crítica do autor ainda na ciência social é que elas são relativizantes. Eu até deixei grifada essa parte, não é? Elas subsumem para dentro dos contextos sociais os atos humanos. Portanto, se alguém comete algum ato infracionário, ato imoral, esse ato precisa ser visto agora a partir das condições que a sociedade ofereceu para que o ato ele fosse, nesse caso, cometido. Logo, modificam os conceitos e as avaliações, os entendimentos e as compreensões. Às vezes foi ético para mim, mas não foi ético para o outro, porque as condições elas se modificaram. O que vai ser ético e o que vai ser moral vai depender dos contextos e das condições que a própria sociedade produz e que a ciência social compreende e apresenta essa explicação. Como diz o texto, no mundo contemporâneo se esbate a figura das obrigações. Sociologia e psicologia diluem as culpas que passam a ser da sociedade ou ao menos das circunstâncias. Logo, repetindo, não funciona como no passado. No passado, errou, pagou.
no presente, errou, espera. Vamos tentar compreender por que o erro existiu. Até para que não é a penalidade que vai ser estipulada para o autor infracionado, ela possa ser, neste caso, justa. Então, a ética antiga era uma ética da ordem rígida. A ética moderna é uma ética, como vai dizer o autor, da interpretação. Ele usa a palavra hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Essa hermenêutica atravessada por diferentes interpretações, repetindo aqui o slide, não é, do texto. Que é ético para mim pode não ser ético para você. E tem outro elemento importante da sociedade contemporânea, eu deixei em negrito no slide. Crescente permissividade. Vivemos numa sociedade em que se permite a própria ordem jurídica, é uma ordem de permissão, infelizmente. Infelizmente é. Ou seja, como nós temos essa compreensão, nós sabemos inclusive que podemos se safar de algum ato infracionário que a gente comete. Quantos de nós não tem na nossa agenda do celular um amigo ou uma amiga que pode tirar a gente do sufoco? Quando a gente comete algum erro, a gente vai logo na agenda do celular para ligar para alguém. Ô fulano, vem aqui me salvar. Porque a gente sabe que a sociedade montou a sua estrutura com esses fulanos que nos salvam. E esses fulanos que nos salvam colaboram, como nós também que chamamos o fulano para nos salvar, colaboram para que a sociedade não tenha ética, não tenha moral. E por que não tem moral? Porque a gente sempre está procurando um jeito de se safar da penalidade, sabendo que a penalidade existe. E a nossa sociedade, né, em termos jurídicos, ela é muito permissiva. E essa permissividade, segundo o autor, contribui para isso. Contribui para essa sociedade que cada vez mais coloca o dever em último plano. E quando não faz, claro, já tem desculpa, já tem brecha, já tem quem possa, inclusive, nos safar das situações. Portanto, o autor lembra desse detalhe de uma sociedade que é muito permissiva. Próxima aula, eu vou falar do subjetivismo, da crise e da axiologia, elementos importantes para a ética nesta sociedade contemporânea.